Não existe dúvida nenhuma em relação às promessas de Deus para a nossa vida. E muito menos existe dúvida se elas vão se cumprir em nossas vidas, porque Deus, Ele promete e cumpre o que promete. Mas muitas vezes a gente fala assim, por que não veio a promessa para a minha vida? Deus prometeu, a palavra nos faz várias e várias promessas, mas a gente vê o texto, a gente vê o versículo na Bíblia que nos traz essa promessa, mas nós esquecemos de olhar o contexto e ver o que é preciso ser feito para que as promessas sejam concretizadas em nossas vidas. Eu tiro base no livro de Isaías, o capítulo 1, o versículo 19, que fala: se quiser e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É bom demais. A palavra fala que eu tenho que comer o melhor dessa terra, porque eu sou crente. Eu tenho que comer o melhor dessa terra, porque eu não pratico coisas ruins, coisas erradas. Mas não é simplesmente assim. O contexto dessa passagem fala sobre a exortação que Deus tem feito para aquele povo. Essa promessa foi feita para o povo que estava habitando em Judá e o povo que estava habitando em Jerusalém. O povo que se corrompeu. Então, vamos ver primeiramente o que aconteceu para que essa promessa fosse feita. Deus vira para Isaías e fala assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, e se já estou farto dos holocaustos de carneiros, das gorduras dos animais médios e dos fogos com sangue de bezerros, e nem de cordeiros, nem de bodes. Então, uma das condições é que é inútil o sacrifício sem alguma coisa que Deus está querendo de nós. Então, sacrificar e sem cumprir a vontade de Deus é inútil. O Senhor já fala, já está abominado. Aí depois Deus vira e fala, pelo que quando estendeis as mãos, esconda os olhos de vós. Sim, e quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, ele quer dizer o seguinte: não adianta sacrificar, não adianta levantar as mãos e se render, e não adianta orar, se ainda não estiver posicionado da forma que ele quer, da forma que ele está requerendo de nós para que as promessas sejam concretizadas. Então, tem obstáculos a ser ultrapassados para chegar nessa palavra, se quiser, nessa promessa: se quiser, ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem condições demais para se cumprir. A primeira condição é: lavai-vos. Nós temos que ser lavados pelo sangue de Deus, sangue de Jesus Cristo. A segunda condição é: purificai-os e tirai de vós atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Então, para que a gente cumpra essas condições, é preciso que o Espírito Santo já esteja fazendo morada dentro de nossas vidas. A partir do momento que nós nos rendemos, a gente já abre o caminho para o Espírito Santo nos convencer e nos dar força para abrir mão de todas essas coisas que eu falei. E tem mais condição depois. Depois que você está lavado, depois que você está remido com o sangue de Jesus, você tem que continuar. Você tem que aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar os oprimidos, fazer justiça aos órfãos e tratar da causa das viúvas. Então, não adianta você ser limpo, mas se não pratica a obra do Senhor com bondade. Não adianta você ser limpo e só quer preocupar com você próprio.
É isso que o Senhor está falando. E depois que a gente faz todas essas coisas que eu falei, aí a palavra fala, vinde-me e arde-me. Arde-me significa demonstrar todas as transgressões para que sejam perdoadas. Então, a gente tem que estar totalmente purificado no Senhor. E o Senhor faz uma promessa que já entra para dentro dessa outra promessa. O Senhor fala assim, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então quer dizer que o Senhor, ele tem que entrar com um processo na nossa vida, para que depois aí já vem as condições que dependem da gente. Se quiser e ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então é preciso a gente querer, precisa a gente ouvir tudo que eu citei aqui, que está escrito no mesmo contexto, para depois comer o melhor dessa terra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abração.